Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à última aula da Missão Discover. Finalmente chegamos até aqui, vamos terminar a nossa aplicação. E olha, foi um caminho muito legal. Eu espero que, como eu aí deste lado, você tenha gostado muito. A gente vai explorar ainda os novos conhecimentos, a gente vai alcançar o nosso objetivo, que é o próximo nível. E bom, gente, você já entendeu até aqui, né, o potencial desse método, o quanto estar junto de um grupo incrível que busca incansavelmente a evolução, o foco, precisa de tecnologias e ferramentas específicas e o ato de praticar com muita intensidade. Tudo isso realmente acelera a sua própria evolução. E transformar esses elementos e acelerar a sua evolução é o papel da Rocket City, é o meu papel como educadora aqui na Rocket City, né? Então eu espero que você, depois aqui da NLW, você vá lá para a plataforma Discover, né? Que é uma plataforma que a gente tem dentro da Rocket City, onde tem muitos cursos lá, onde eu e o Mike damos aula, e a gente dá aula gratuita lá para você. Então vai lá, aproveita e consome todo esse conteúdo, porque é um conteúdo de muita qualidade, seguindo esse mesmo objetivo, seguindo essa mesma metodologia de ensino, beleza? Bom, gente, como sempre, dúvidas, qualquer problema, entra lá na comunidade do Discord, a equipe da Rocket City está lá disponível para poder ajudar você, né, a concluir o nosso projeto, ok? Bom, vamos rever aqui o que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada foi bastante coisa, essa aula também tá um pouquinho mais densa. Então vamos lá, a gente iniciou o banco de dados, a gente passou tudo para EJS, criamos as nossas rotas e paramos ali na parte de criar a senha, certo? Então é dali que a gente vai continuar. Então abre o seu VS Code aí, prepara os seus dedinhos para o teclado que a gente vai começar. A partir daqui, galera, eu vou começar a usar o terminal dentro do VS Code. Você pode ir aqui, ó, em View, e clicar aqui em terminal, ok? Ou você usa esse atalho, né? No meu caso aqui é o Ctrl Crase. Ele abre o terminal. Esse terminal aqui é o mesmo que você já usa, ok? Então, eu vou dar os comandos aqui, mas se você quiser usar o terminal separadinho, não tem problema nenhum. É só para ficar mais fácil a visualização para vocês, beleza? Bom, vamos começar aqui dando um npm start. Vou abrir aqui o meu navegador para a gente ver exatamente onde paramos, né? Então, tá aqui o meu navegador. A gente já tem o criar a sala, né? Clica aqui, vamos criar a nossa senha aqui, criar sala. Então, ele já tá criando a sala aqui. Só que tem um detalhezinho quando ele cria o número da sala, né? Ele já tá guardando isso no banco de dados, só que tem o detalhe de... Se ele criar um número randômico que é igual a um número que já foi criado, vai dar um erro, certo? Porque cada sala obrigatoriamente tem que ter um nome, um número único. Então, a gente precisa fazer uma verificação. Vamos lá no controller, room controller, vou dar uma diminuída aqui no meu terminal, aí. É só apertar o mesmo atalho, né? No meu caso, Ctrl Crase aqui, ele fecha. Se eu apertar com Ctrl Crase, ele abre de novo no mesmo lugar. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Ele está inserindo aqui no banco de dados, né? Vamos verificar se isso aqui foi guardado no banco de dados. Então, eu acho que você já tem o Beekeeper aí instalado, né? A gente vai abrir esse arquivo agora no Beekeeper. Então, eu abri aqui o meu Beekeeper, né? Já selecionei o meu arquivo. Então, ele já está aberto aqui. E olha só que legal, ele já traz aqui pra gente as duas tabelas que a gente criou, né? Então, a gente tem aqui a Rooms. Deixa eu dar 2 cliques nela aqui. E olha só que legal, ela já está salvando o ID da sala e a senha da sala. A senha pode ser igual, né? A senha não tem problema, mas o número da sala aqui tem que ser diferente. Então, vamos aqui em Questions, vamos olhar aqui, ó, ID, título e Read. Então, vamos começar aqui fazendo a verificação. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos lá no nosso controller, vamos no Room Controller, tá? Vou fechar aqui o meu terminal novamente. Bom, vamos lá, o que vai acontecer? Antes dele fazer esse await aqui, né, que esse await aqui é o que insere no banco, então vamos colocar um comentário aqui, ó. Esse aqui, ele insere a sala no banco, certo? Então, tem que ser antes disso. É logo depois aqui que ele gera. Aqui ele gera o número da sala, certo? Então, aqui, ó, ele gera o número da sala. Tem que ser aqui no intervalo. Onde ele vai fazer o quê? Ele vai verificar
se esse número já existe. Certo? Então, vamos fazer aqui. O que que a gente vai fazer? A gente também vai fazer um dbrun, certo? Só que ao invés agora de fazer um insert, a gente vai fazer um select. Então, a gente vai fazer um select. Opa, esqueci de colocar aqui entre crase, né? A gente vai fazer um select. E o que que o select faz? Bom, pensa comigo. Quando você vai buscar alguma coisa no banco de dados, você vai selecionar um dado lá dentro, tá? Então, a gente usa o comando select. O select também é bem simples. Select, aqui a gente vai colocar um asterisco from e o nome da tabela, que no caso é rooms. É rooms, isso. O asterisco aqui, a gente pode definir quais campos a gente quer buscar, tá? Como eu quero buscar só o primeiro campo, que é o ID, se a gente for aqui no Beekeeper, eu quero buscar só o ID aqui, eu vou colocar aqui no lugar do estrela ID. Se eu permanecer estrela, ele vai trazer todos, né? Eu posso também trazer mais de um usando a vírgula, né? Eu posso trazer o ID e o pass. Ou deixar a estrelinha para trazer os dois. No caso, eu só quero o ID. Então, eu vou selecionar o ID da nossa tabela Rooms, certo? E isso aqui vai ser guardado numa constante que eu vou chamar de Rooms IDs. Beleza? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se o Rooms ID, se o que a gente criou aqui em cima, que é o Room ID no singular, né? Se existe dentro de Rooms ID. No caso aqui, não é room, eu esqueci desse detalhe, no caso aqui é DBOL. Por que DBOL? Porque a gente está indo buscar no banco de dados tudo que a gente encontrar e ele vai retornar esse conteúdo, né? Quando não é só para ele rodar alguma coisa, quando ele retorna alguma coisa, a gente usa DBOL. E aí é o seguinte, né? O Rooms ID aqui, ele é um array. Então, a gente pode dar um ponto map nele, por exemplo. Então, a gente pode pegar aqui, ó, Rooms IDs. A gente pode fazer aqui um ponto map, né? Aí ele vai retornar aqui o room ID. Eu vou mudar esse nome para ficar um pouquinho diferente, né? Room exist ID, beleza? Para a gente saber que é essa que já existe. Então, aqui vai ser room exist ID no singular. Aí, isso daqui a gente pode verificar aqui dentro, né? Se algum room exist ID foi igual a esse room aqui em cima, que foi o que a gente criou, né? O nosso room ID. Beleza. Ao invés da gente usar um map aqui, o map a gente teria que dar um retorno, né? A gente teria que fazer dessa forma aqui, o map. A gente teria que fazer assim e dar um retorno aqui no final. Por exemplo, return true. Só que aí ele reconstruiria, né, o nosso array aqui com vários trues. Para isso não acontecer, a gente pode usar um outro método de array bem interessante, que é o sum. O sum, ele vai verificar, né, se aqui dentro existe essa condição. Se essa condição existir, ele vai retornar um true. O legal da gente usar o sum é que ele vai olhar todos os IDs que a gente já tem no banco, né? Então, ele vai olhar esse aqui e vai comparar com o que a gente acabou de gerar. Não deu certo, ele vai olhar esse daqui e vai comparar com o que a gente acabou de gerar. Se algum deles, o primeiro que der match, o primeiro que for igual, ele já retorna true. Então, ele não vai precisar olhar, vamos supor que a gente tenha 500 salas. Ele não vai olhar as 500 salas, né? Ele vai olhar de uma em uma. A primeira que for igual, ele já retorna true. Então, é uma forma mais fácil para a gente poder verificar de uma forma rápida, né? Então, a gente faz o seguinte, ó. A gente pode fazer aqui, ó. Se o room exist for true, né? Se for, na verdade, se for false, se isso aqui for false, ele vai inserir aqui no banco de dados, certo? Ele vai fazer o nosso insert, certo? Eu só mudei o insert para cima. Por quê? Se existir, ele vai fazer... se não existir, ele vai fazer o insert. Se existir, ele tem que fazer de novo o nosso for aqui em cima. Ele tem que gerar de novo, certo? Então, tudo isso aqui a gente pode colocar dentro de um loop. Olha só que legal como vai ficar. Aqui em cima, a gente vai criar um while. E a gente vai falar que o while é enquanto o room exist ID for true. Então, toda vez que esse cara for true, ele vai rodar aqui o while, né? E vamos criar ele aqui em cima. Então, let room exist true. Por enquanto, aqui ele vai ser false. Opa!
Aqui, ó, na verdade, a gente pode criar uma outra variável, né, para poder fazer isso. Que é aqui, ó, let exist. Aí a gente faz assim, ó, room exist. Ou is room, melhor ainda. Is room. E esse is room, a gente cria ele aqui em cima, ó. Is room. Por enquanto, is room é igual a false. Então, enquanto is room foi igual a true, na verdade, né? Enquanto is room foi igual a true, ele vai rodar o que tiver aqui dentro. Então, o que ele vai rodar? Ele vai criar o nosso número da sala, certo? Depois, ele vai verificar se isso aqui existe. Então, aqui não precisa desse let, porque a gente já declarou essa variável lá em cima. A gente pode pôr esse cara aqui dentro. Ele vai verificar se isso aqui existe, certo? Vamos colocar isso aqui assim. Beleza? Deixa eu tirar daqui para poder ficar mais fácil. E aí, se, né, no caso, o isRoom aqui for verdadeiro, for falso, na verdade, se o isRoom for falso, ele vai inserir no banco de dados. Opa, apertei um botão aqui sem querer. Ele vai inserir no banco de dados. Se for false, ele vai, no caso, se for true, né, se não existir, ele vai inserir. E no caso, se existir, ele vai rodar o while de novo. Vamos ver se isso aqui funciona? Vamos lá. Deixa eu subir isso aqui, né, que aí no final ele vai dar um await no DB close. E no fim ele vai dar um redirect. Então eu vou deixar o código aqui, vou diminuir um pouquinho para vocês conseguirem ver o código completo. Então o que ele está fazendo? Revendo. Ele criou um isRoom aqui que sempre vai ser igual a true. O while, ele vai rodar enquanto o isRoom for true, beleza? Aqui ele vai gerar um código novo. Ele vai verificar se esse código aqui já existe. Ele vai verificar se esse código já existe. Se esse código não existir, ele insere na tabela. Se esse código existir, ele vai pular essa parte aqui do if e vai gerar o room aqui de novo, beleza? É esse o nosso objetivo. Agora vamos testar para ver se isso aqui vai funcionar direitinho. Deixa eu abrir aqui o meu terminal, ó, ele continua rodando, ok. Vamos abrir o nosso navegador. Vamos lá, né, no início, criar sala. Vamos colocar uma senha aqui e vamos criar a sala. Olha só que interessante, ele sempre vai criar a sala agora com um número diferente do nosso beekeeper, né? Se a gente olhar aqui, ó, o número é diferente, beleza? Bom, então o primeiro objetivo, que era corrigir esse detalhezinho aí da criação da sala, feito. Vamos lá, nosso próximo objetivo vai ser deixar aqui em cima o número da sala aqui dinâmico, né? E todos os lugares aqui dentro que precisa do número da sala, a gente também já vai deixar dinâmico. Então vamos lá. Vamos fechar aqui esse terminal para ficar mais fácil. Aí, foi. Vamos abrir aqui de novo. Agora a gente tem... vamos lá no View. A gente tem o Room EJS, certo? E aqui dentro a gente tem alguns lugares que usa o número da sala, né? Por exemplo... Eita, que a palavra quase não saiu. Por exemplo, aqui. Então, aqui e aqui a gente tem que alterar o número dessa sala. E se eu não me engano... Aqui na modal a gente também passa o número da sala? Não passa. Beleza. Vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente vai ver quem é que está executando o Room EJS, né? Vamos lá no Route. A gente vai ver que quem está executando aqui, ó, é o hasRender Room, certo? Ao invés da gente fazer dessa forma aqui agora, a gente vai pedir para um controller fazer a renderização disso aqui. Então, vou dar um Ctrl X nessa parte aqui inteira. Vou dar um Ctrl X. E aqui eu vou chamar o controller. O que a gente pode fazer? A gente pode chamar o Room Controller, só que ao invés dele ser create, né, de criar uma sala, ele vai ser open, de abrir uma sala. Então, a gente pode criar aqui, ó, roomcontroller.open. E lá dentro do Room Controller, lá embaixo, a gente vai pôr uma vírgula aqui, né, e vai criar aqui o open. E o open vai receber req_res, certo? E o open é quem vai fazer esse hasRender room. Só que aí esse hasRender room, ele tem que ser renderizado aqui passando o número da sala, certo? Então a gente vai passar uma variável aqui dentro junto com esse objeto, da forma que eu já mostrei para vocês na aula passada. Inclusive, galera, muita coisa que a gente vai fazer agora, a gente já fez na aula passada, tá? A gente agora só tá utilizando as mesmas técnicas, beleza? Por isso que eu falei que essa aula ia ser um pouquinho mais densa, porque é bastante coisa, mas o conteúdo vocês já viram. A gente vai revendo aqui e vai refrescando a memória aí de vocês.
Bom, para a gente pegar o número da sala, tá lá na URL, certo? Vamos aqui no Route. Ele tá aqui, ó, com um ID room. Então, como a gente vai fazer? Rec.query. Tá escrito errado ali. Query.room. Essa aqui vai ser a nossa room ID. Então, room ID é igual a rec.query.room. Beleza? Bom, e aí aqui no ResRender a gente tem que passar o room ID. Então, room ID, vírgula, room ID. Opa! Room ID, dois pontos, room ID. Certo? Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Vamos lá agora no nosso room, lá no EJS, que agora a gente vai ter acesso a essa variável lá, né? Então, no lugar aqui do data ID, por exemplo, a gente vai apagar isso aqui, vai usar aquela anotação que a gente já aprendeu do EJS, né? Dessa forma, vamos usar um igual, que é para ele poder dar o print, né, na variável, e a gente vai chamar aqui a variável room ID. Dessa forma, eu vou copiar isso daqui e vou colocar aqui também. Lembrando que o hashtag a gente deixa no HTML, né? Porque ele não é importante pra gente no back-end, ele é só um detalhe de front, então a gente pode deixar aí, beleza? Deixa eu abrir aqui de novo o código do room aqui, para vocês poderem pegar o que a gente fez. Então, a gente tá pegando lá do query. Eu tô olhando aqui, eu percebi a minha confusão, galera. A query é diferente de params. Aqui é params, que foi o que a gente já viu, né? Eu tô colocando errado. E aqui é só room mesmo? Vamos olhar aqui de novo, é só room. A diferença do query pro params é o seguinte, os parâmetros, eles vêm assim na URL, né? Barra, e aí vem o parâmetro, a gente coloca dessa forma. E tem o query a gente coloca tipo interrogação, e a gente coloca um valor aqui de uma URL, por exemplo. Então, o params, o query, seria o ID e o valor do ID seria eu. E o params seria o room aqui, tá? A gente não vai usar query. Por isso que eu coloquei ali, estou meio desconfiada. Eu falei query, eu tô colocando certo, mas é isso, é params, beleza? Então vamos lá agora, vocês já olharam o código, vamos abrir aqui o nosso navegador. E olha só que bonitinho, ó, 786407 já apareceu aqui, ó. A gente já pegou dinamicamente o número da sala. E o Data ID também, já tá aqui, ó, bem bonitinho o número da sala exato que a gente quer, beleza? Então agora a nossa próxima missão é inserir uma pergunta. Agora vamos lá, para a gente poder inserir uma pergunta, o que a gente vai precisar? Vamos abrir aqui o VS Code, vamos lá no init, para a gente ver quais são os campos aqui das questions, né? Então, a gente tem o ID, esse ID aqui a gente declarou como autoincremente, então a gente nunca vai precisar, na criação da pergunta, mandar esse ID, tá? A gente não vai precisar fazer isso. A gente tem que mandar o título, né? E o read aqui, que é um int, que é o que vai marcar se ele tá checado ou não, a gente vai deixar sempre sem nada, né? Que o padrão vai ser sem nada. O sem nada quer dizer que não foi lida, beleza? Então, vamos inserir a nossa primeira pergunta. Vamos olhar lá nosso room EJS, vamos olhar o form que a gente tem para poder enviar a pergunta, né? Aqui, ó, form action. Beleza. Aqui na frente eu vou colocar primeiro de tudo um method post, né, para não ficar enviando pela URL, a gente pegar isso aqui lá no controller pro rec body, beleza? E aqui o action a gente vai criar uma rota para isso. Então vamos criar aqui uma rota primeiro pra gente já criar uma rota bem bonitinha. Eu vou separar, vou dar uma organizada aqui. Vou apagar esse comentário aqui, vou dar uma organizada aqui, o que é room e o que é question, beleza? Então eu vou deixar separado desse jeito. Aqui tem a ver com room, eu vou até colocar o create room aqui pra cima. Aqui tem a ver com senha, né? Beleza. E aqui tem a ver com questão. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode criar uma questão aqui embaixo. O que essa aqui exatamente faz, né? O que essa question room, question action faz? Isso aqui é lá da modal. Lembra? A gente criou isso aqui como exemplo. A gente ainda vai usar isso aqui. Se a gente for lá no question controller, a gente já fez aqui um início, né? Pra gente poder aprender a mexer com os valores, né, que a gente estava trabalhando lá da modal. A gente vai manter esse mesmo question controller, só que ao invés da gente ter um index aqui, a gente vai ter um create, de create question, beleza? Então, eu vou criar aqui em cima um routes.post, certo? Porque a gente está mandando alguma coisa. Aí, aqui vai ser question /create.
Apenas isso, a gente não vai passar nada na URL por enquanto, porque a gente não vai precisar, né? Por enquanto. Porque a ideia é a gente ter tudo sendo enviado pelo formulário. Se a gente precisar passar alguma coisa no URL, a gente volta aqui e altera isso. Vamos pegar aqui o question controller.create. Agora a gente vai lá no controller question, a gente vai dar uma vírgula aqui, né? E vamos criar aqui embaixo o create. O create, né, recebe REC-RES implicitamente. Eu expliquei isso aqui na aula de ontem, né, na live de ontem, do porquê que a gente recebe implicitamente, né. Como o route post aqui, o route post, o node, né, do próprio Express, ele já diz pra gente que a função que a gente colocar aqui vai receber REC-RES. Independente se a gente colocar aqui que ela vai receber REC-RES, independente se a gente colocar aqui ou lá dentro, vai dar na mesma coisa, tá? Porque tá implícito que a gente vai receber REC-RES. Aonde a gente vê isso, já que tá implícito? Aí a gente tem que olhar para o Express, que ele que decide isso, beleza? Então a gente não precisa passar aqui exatamente por esse motivo, porque a gente tá recebendo implicitamente, ok? Então a gente recebe aqui create REC-RES. Agora, vamos olhar aqui no room, o que a gente vai receber? Se a gente olhar aqui, ó, aqui tá o nosso formulário, né, decide mais. Vamos lá. A gente vai receber a question, que tem o name question, então vamos voltar lá no question controller. A gente vai receber rec.body.question, beleza? Essa aqui vai ser a nossa question, a nossa pergunta em si, beleza? Aí, o que a gente precisa salvar agora? Vamos lá de novo no init DB para a gente ver os campos. Então, a gente já tem aqui o título da pergunta. A gente precisa também salvar aqui qual a sala que essa pergunta pertence, né? A gente esqueceu de colocar esse campo aqui. Então, aqui embaixo, eu vou criar aqui, ó, sala. E o sala vai ser um int. Então, a sala vai ser um int, porque ela é um número, né? Ela vai vir desse mesmo número aqui. Por quê? Quando a gente salvar aqui na nossa tabela questions, quando a gente for pegar essas questões, a gente quer pegar as questões só da sala em questão que a gente está aberto, né? Então, a gente esqueceu isso aqui. Bom, vamos rodar novamente esse init aqui para ele poder criar esse campo, senão a gente não vai conseguir gravar os dados, né? Então, vou apagar aqui o rocketq.sql. Vou abrir o meu terminal, vou dar o npm run initdb e agora eu tenho certeza que vocês entendem o porquê que a gente criou scripts, né? Que fica muito mais fácil a gente fazer dessa forma. Ó, rapidinho, eu já iniciei de novo o meu banco de dados, já com o novo campo aqui, beleza? Então vamos lá, a gente vai precisar da sala no question controller, né? Então aqui em algum momento a gente precisa ter question room, só apenas room, e aqui a gente precisa pegar a nossa room. Se a gente vai pegar por URL ou pelo formulário, não importa muito pra gente, né? A gente precisa só receber essa room. O que a gente pode fazer para ficar mais fácil? Eu acho que é melhor a gente receber pela URL. Então, vamos pegar o route que a gente criou aqui, ó, /create, a gente põe aqui 2 pontos room, beleza? Então, a gente vai receber aqui junto o room. Vou copiar isso aqui, vou salvar, né, esse arquivo, vou colocar aqui no EJS, no nosso action, e aqui no lugar do room, eu vou tirar aqui e vou trocar por essa notação EJS que a gente já conhece, pegando aqui o room ID, né, deixa eu só escrever certo. Vamos ver se isso aqui vai sair lá no nosso front. Como a gente apagou nosso banco de dados, se a gente der um F5 aqui, ó, por enquanto ele não tá fazendo select no banco, né? Então não vai dar problema nenhum, não. É só a gente ir lá no início mesmo. Por enquanto, não. Criar sala, vamos criar aqui a nossa senha. Beleza, ele criou um número de sala aqui pra gente. Vamos verificar aqui se no action do nosso form, ó, o número tá certinho, tá vendo? 85742, beleza. Então, quando a gente pegar aqui, vamos lá na nossa IDE, quando a gente receber isso aqui, a gente também vai estar recebendo o room, só que aí ele vai vir por params. Então, room.params.room. Vamos ver se é isso mesmo que está aqui. É apenas room, é isso mesmo, certo? Então, a gente já tem aqui o que a gente precisa para poder inserir no banco de dados. Então, vamos lá, vamos importar no nosso banco de dados, né, como a gente já fez no outro arquivo. Então, a gente vai dar um const database é igual a require
Aqui a gente vai colocar o caminho, né, do nosso database. Então, é ponto barra. Opa, é barra. Faltou as aspas. Agora sim. Ponto barra db barra config. Então, a gente importou aqui a config, certo? Aqui dentro do modules export, a gente tem que fazer o const db é igual a database iniciando, certo? Beleza. Agora, o nosso db aqui, por que ele tá com erro? Falta 2 pontos. Deixa eu entender aqui. Na verdade, tá faltando o await aqui, né, que a gente tem que colocar. Ah, sim, isso aqui tem que ficar dentro de uma função. Beleza, eu tô colocando aqui fora das coisas, né? Então, a gente pode colocar aqui direto, ó. Pronto, agora sim. Bom, como a gente tá usando o await aqui, lembra daquela regrinha, né? O async e await são os gêmeos siameses. Então, a gente tem que pôr o async aqui no create. Então, create, ele vai virar async. O index não precisa virar async porque a gente não está usando o await dentro dele, ok? Então, vamos lá. Vamos criar agora o nosso, a nossa questão. Então, db.run, né? A gente já coloca o await aqui na frente, sempre que a gente estiver trabalhando com db. Coloca a crase e agora a gente vai usar a mesma ideia aqui do insert into, tá? É a mesma ideia do insert into. Vamos lá. Insert into. Só que agora vamos olhar no init para a gente ver o nome da tabela, né? Essa tabela questions aqui que a gente vai inserir. Abre e fecha parênteses. Aqui dentro a gente vai colocar quais são os campos que a gente vai preencher, né? Então vamos olhar aqui, ó. O ID a gente não precisa preencher porque ele é autoincremente, então a gente vai preencher o título e vai preencher a sala. A sala aqui eu deveria ter colocado como room, né, gente? Eu coloquei aqui em português e o título aqui deveria ser title, né? Pra gente manter o padrão. Tudo aqui em código é em inglês. Então, vamos fazer aquele esqueminha lá de novo? Vamos deletar aqui o banco. Vamos iniciar aqui o terminal. npm run initdb. npm start para voltar aqui a rodar. Beleza. Né? Agora, a gente só tem que ir lá no nosso navegador. Vamos lá no início, criar a sala. Né? Por que a gente tem que fazer isso aqui? Para a sala ser criada no banco, né? Senão esse número aqui não vai ser criado direitinho lá no banco. Bom, agora sim. Então, a gente vai colocar lá o title e o room. Então, vamos aqui, ó, vamos inserir o title e vamos inserir o room, certo? Então, depois aqui desse parênteses, a gente vai colocar values. E aqui dentro a gente vai colocar quais são os valores. Então, quem que é o meu título, né? O meu título é a minha question, e aí eu consigo usar aqui template string para a gente passar a nossa question, certo? Vírgula. E aqui template string de novo para a gente passar o nosso room, beleza? Bom, será que só isso aqui vai ser suficiente? Vamos olhar lá no init. A gente tem o read aqui, né? O read a gente já pode gravar ele como 0 se a gente quiser. Eu acho até interessante, né? Vamos gravar ele como 0, então? Que aí a gente vai ter a garantia, né? Que ou ele é 0 ou ele é room. A gente não vai ter o estado dele vazio. Então, a gente grava ele aqui como 0, certo? O 0 a gente não precisa colocar em template string, porque ele é um parâmetro mesmo, né? Já é alguma coisa que a gente coloca no SQL. Então, vamos ver se isso aqui vai funcionar? Vamos lá. Deixa eu apagar esses espaços que tem aqui embaixo, né? E vamos ver se isso aqui vai funcionar, gente. Eu estou muito... Faltou uma coisa, faltou o que ele vai renderizar depois, né? Então, depois que ele fizer tudo isso aqui, antes de fechar, a gente tem que dar um res.redirect. Redirect. E a gente tem que redirecionar isso aqui para algum lugar, né? Então, por exemplo, aqui no Room Controller, a gente redirecionou para o Room ID. Vamos fazer a mesma coisa? Vamos redirecionar lá para a sala? Então, a gente redireciona aqui para a sala. E o Room aqui, na verdade, é só Room, né? Vamos colocar o ID aqui na frente para a gente padronizar? Sempre quanto mais padronizado a gente colocar as coisas, melhor pra gente, tá? Porque fica mais fácil da gente criar as coisas depois. Então, beleza, colocamos o redirect, ok, tô bem confiante, vamos lá, vamos tentar rodar aqui a nossa primeira questão. Então, deixa eu pensar numa pergunta aqui. Então, o que é parâmetros? Vamos clicar em enviar.
Vamos ver o que vai acontecer. Ele tem que recarregar essa página aqui apenas. Tá carregando demais, talvez tenha dado um erro. Vamos ver aqui no console. Aqui no console não tá falando nada. Vamos ver no console do nosso... Olha, aqui apareceu alguma coisa, ó. SQL erro, near key. Tem esse key aqui no meio. Syntax error. Vamos lá. Quando a gente insere um text no banco de dados, o text tem que estar envolto aqui a aspas duplas. Tá? Então, faltou esse detalhe. O room ID, como é um número, não tem problema. O read, como é um número, não tem problema. Mas o title precisa. Então, foi esse detalhezinho aqui, ó. Tá rodando de novo. Vamos lá no nosso navegador. Vamos voltar aqui, né? E vamos tentar enviar de novo. Vou dar um F5. Então, o que é parâmetros? Parâmetros. Vamos ver se agora vai. Olha só, ele recarregou direto, certo? Beleza. Vamos ver agora no nosso Beekeeper se a pergunta foi cadastrada lá. Então, tô aqui no meu Beekeeper, né? Vou abrir aqui de novo o meu RocketQL SQL. Vamos ver se foi instalado? Foi gravado. Olha só que legal. Ele gravou aqui, ó. Ele deu o número 1 para minha questão. Aqui tá o título da minha questão, o read dela aqui tá 0 e o room aqui tá 545285. É esse mesmo número da sala? Vamos ver. É isso aí, ó. 545285. Olha só que legal, então a gente já tem a nossa questão cadastrada. Vamos cadastrar essas questões aqui agora, aqui em cima. Para quê? Para tudo ir para o banco de dados. E aí depois a gente só faz o select do banco de dados. Vocês vão ver isso, bem legal. Então vamos lá. Qual a diferença entre const, var e let no JavaScript? Dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V também, né? Fica até mais fácil. Vou fazer isso aqui bem rapidinho. E eu acho que essa aqui, ó, era TypeScript, né? Pronto. Então, tudo agora está cadastrado lá no nosso banco de dados. Vamos fazer o seguinte, então? Agora, a gente vai ter que buscar as coisas do banco de dados, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Quando o room.room aqui, quando isso aqui for selecionado, for dado open, né? Quando o room aqui for dado open, ele também tem que ir lá na tabela questões, né, e fazer a busca dessas perguntas. Então, vamos lá no open do room controller. Vocês entenderam por que vai ser aqui? Porque aqui, ó, é a URL que abre a nossa sala, né? Então, pensa comigo. Quando eu abrir essa URL aqui, ó, eu quero que ele abra as perguntas aqui que a gente fez. Então, eu quero buscar essas perguntas do banco de dados aqui. Por isso que tem que ser em quem está abrindo ela. No caso, roomcontroller.open. Então, vamos lá. Eu vou fechar tudo, gente, aquela minha mania, né? Com esse monte de aba aqui, vai me confundindo. Então, eu vou fechar tudo, vou fechar a estrutura aqui. Vamos setar novamente o nosso objetivo e vamos com calma. Então, vamos lá, src controller, room controller. A gente tem aqui o open, que é esse carinha aqui. Então, o open aqui, né, ele vai dar um await aqui no db, .all, porque a gente vai fazer um select, beleza? E isso aqui vai ser guardado aqui, ó, em questions. Questions igual dball. Opa, cliquei aqui para sair sem querer. Tá. Por eu usar o await aqui dentro, né, o open aqui ele já vira um async, lá nossos gêmeos siameses. Ó, o create aqui ele também é async. Vamos lá, para a gente poder buscar as perguntas, a gente vai usar um select, asterisco from, aí a gente vai buscar todas as perguntas mesmo, né? Vamos lá no init ver o nome da tabela direitinho, questions. Vamos colocar questions aqui. E aí aqui tem um detalhe, tem o pulo do gato. Quando a gente quer trazer de uma sala específica, a gente tem que falar aqui no SQL, né? A gente tem que falar para o banco de dados qual que é a sala que a gente quer buscar. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai jogar um where, onde room, vamos lá no initdb só ver aqui, ó, o campo room, certo? O que que eu vou falar? Eu quero que o campo room seja igual, aí eu vou usar aqui template string, ao nosso room ID, beleza? Ao nosso room ID. Esse render aqui eu vou levar para baixo, né, para ele poder fazer a busca das questões antes, né, desse jeito aqui. Então, vamos lá, o que que eu tô falando para ele, ó, seleciona
todos os campos da tabela questão, só que eu só quero as questões onde o room é igual ao nosso room ID. Ou seja, se tiver questões de outras salas lá, o SQL não vai trazer. O SQL só vai trazer as questões da sala em específico que a gente está trabalhando, beleza? E aí, por fim, né, aqui a gente vai pôr uma vírgula e a gente vai colocar aqui, ó, questions, dois pontos, questions. Porque aí a gente está passando as questões lá para o nosso EJS, beleza? E agora a gente vai pegar essas questões no EJS. Então, eu vou abrir aqui, ó, o nosso views, vou pegar o nosso room e aqui dentro a gente vai trazer essas questões. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente poder mostrar aqui no front, a gente vai fazer um for each com JavaScript para a gente poder pegar cada dado, né? Lembra, eu já expliquei o for each para vocês, então, para quem não conhece, é assim. A gente tem um array com 3 posições. Ele vai ler a primeira posição e vai fazer tudo que está dentro daquele loop, tudo que está dentro do que a gente vai colocar do for each com aquele dado. Depois ele vai para o próximo, depois para o próximo e assim por diante. Vai ficar bem claro quando a gente criar aqui o nosso for each. Então, vamos ver exatamente onde é que esse for each vai ficar, né? Ele vai ser o nosso question wrapper aqui, certo? Então, eu vou colocar o nosso for each aqui. A gente vai colocar as tags EJS, dessa vez sem o igual, né? Porque a gente não quer dar um print numa variável, a gente quer usar essa variável. Então, a gente vai fazer o quê? Qual é o nome da variável que a gente passou para cá? Questions. A gente vai pegar questions, vai colocar aqui, ponto, for each. E aqui dentro do for each, opa, não precisa de tudo isso, gente, é só o for each mesmo. Ele autocompletou aqui, né? Aqui a gente vai chamar de question, no singular. E aqui dentro a gente vai colocar tudo que a gente precisa que aconteça com cada uma das questões. Então, o que eu vou fazer? Ó, esse aqui é o super pulo do gato para a gente poder mostrar as coisas no JS. Eu vou fechar, então aqui vai ser uma linha de JavaScript, tá vendo? E aqui vai ser outra linha, ó. E tudo que é JavaScript, a gente tem que deixar envolto dessas tags do EJS com porcentagem, tá? Então, opa, apaguei aqui sem querer. Então, olha só que legal. Aqui no meio é HTML, aqui embaixo HTML, em cima HTML. Só aqui dentro que é JavaScript e aqui que é JavaScript. Então, aqui, ó, eu tô iniciando o for each e aqui eu tô fechando o for each, beleza? E aqui no meio, eu vou dar um super enter aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa div question wrapper, vou cortar ela daqui e vou colocar ela aqui dentro, certo? Então, eu vou fazer isso só com a primeira question wrapper, tá? As outras a gente mexe depois. Então, eu vou colocar até um espação grande aqui, pra gente poder mexer depois nela, beleza? Deixa eu ver se tá bem boa a visualização aí, se eu não tô na frente. Pronto, agora ficou melhor, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o title aqui, né? A gente tira isso daqui. E aqui, mesma coisa, abrir o EJS aqui, ó. Abrir o EJS aqui. E aqui no meio do EJS a gente vai dar um print numa variável, certo? Então, a gente vai usar o igual. Qual que é a nossa variável? É a question.title. Vamos ver se isso vai funcionar? Vamos lá no nosso navegador, vamos ver se isso já funciona. Vamos dar um F5 aqui, ó, tá carregando demais aqui em cima, tá vendo? Então, pode ser que deu algum problema. Vamos abrir o nosso navegador aqui, ó, pra gente ver o que aconteceu. Então, vamos lá. Deu um erro aqui. Tá, isso aqui a gente já tinha corrigido, né? É daqui, ó. DB is not defined. Então, vamos ver aqui no Room Controller, o DB is not defined. Por que o DB is not defined? Porque eu esqueci de fazer o const DB await database dentro do Open. A gente esqueceu de colocar isso aqui. Provavelmente tem pessoas aí que já pegou esse detalhe antes de a gente começar, né? Antes da gente mexer em qualquer coisa. Então, ó, colocamos isso aí. Vamos ver, agora ele deu um outro erro aqui, ó. Ele deu um erro na linha 61. Por causa desse questions. É porque a gente esqueceu de um S aqui, ó. Agora foi, agora tá rodando, certo? Pegaram aí os detalhes, faltou a gente colocar o DB await database aqui dentro, né? E faltou um S aqui no questions, tava question no singular. Agora eu acho que vai, vamos lá, vamos no nosso navegador, vamos dar um F5. Olha só que legal, já veio todas aqui, ó, o que é parâmetro, qual é a diferença de constivar, o que é JavaScript. Agora vamos fazer o seguinte, pra gente ver isso aqui melhor. Deixa eu fechar aqui meu terminal. Vamos aqui, ó, e vamos apagar todas essa question wrapper, todas elas, menos a última, que tem o read.
tá? Vamos deixar só essa última aí com read. As outras a gente pode manter. Agora vamos lá no nosso navegador. Vamos dar um F5. E olha só que interessante, gente. Todas essas perguntas em azul aqui, ó, já são as perguntas dessa sala. Já são as perguntas que estão vindo do banco de dados. Olha só que legal. Agora, por último, é o seguinte. As que tem read, a gente vai fazer uma coisa diferente, tá? Porque, como elas têm que ficar por último, uma forma bem fácil da gente fazer é a gente fazer o quê? A gente ter as questions comuns e a gente ter tipo questions read, certo? E lá a gente vai fazer um for each só para essas questions reads. Vai ser muito mais fácil. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar uma outra constante aqui, question reads. A gente vai dar um await, igualzinho que tá aqui em cima, tanto que eu vou até copiar, tá? Presta bem atenção em tudo que eu vou fazer aqui, daqui a pouco vocês copiam. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho o where room, né, que é para ele trazer as perguntas que é só daquele room. E aqui na frente eu vou colocar assim, ó, and o read igual a 1. Que são as lidas. E essa aqui de cima eu vou colocar and read igual a 0, que são as não lidas, né? Só que aqui em cima eu tenho que colocar aqui dentro da crase. Pronto, certo? Porque o que ele vai fazer? Ele vai criar dois arrays pra gente. Um com as perguntas normais, as que não estão lidas, e um só com as perguntas lidas, beleza? Deixa eu só colocar um S aqui, né, pra ficar no plural, questions read. Agora a gente vai pegar essa questions read e vai fazer a mesma coisa que a gente fez, só que agora a gente vai fazer nessa div aqui. Porque a question que tem o read, primeiro que ela só vai ter o delete como action, certo? E ela vai ter essa classe aqui a mais. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aqui em cima fazer aquele mesmo esquema que a gente já fez, a gente só vai replicar aqui a ideia. Então, questions read.forEach, certo? Aí ele sempre autocompleta desse jeito aqui, mas não precisa disso. E aqui a gente pode colocar a mesma variável, só que sem o S, né? No singular. Então, question read. Aí aqui, aquele mesmo esquema, aqui vai ser uma linha da JavaScript. E aqui vai ser uma linha JavaScript. Beleza? E aqui no meio vai ser o nosso HTML. Então, eu vou pegar toda a nossa div aqui. A nossa question wrapper, certo? Coloquei aqui. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui, ó, o que é script, né? A gente vai colocar aqui o igual. E a gente vai puxar aqui, ó, question read no singular, ponto title, que é o nome da questão, né? Que é o campo que tem o nome da questão. Então, só isso aqui, beleza? Vamos lá no navegador agora. Vamos dar um F5. Ó, tá carregando demais. Teve algum erro. Vamos ver qual que foi o erro? Vamos abrir aqui, ó. Vamos ver. Questions read is not defined. Então, vamos lá. A gente talvez não tenha passado o questions read para cá. Ó, questions read. Vou copiar esse nome aqui, né? E vou colar ele aqui na frente. E vamos ver se a gente pegou ele aqui direitinho. Questions read. Aí ele vira um question read. Beleza. Vamos ver se funcionou. Não, ele continua dando erro. Questions read is not defined. Ele tá dando esse erro lá no Room Controller, na linha 43. Vamos ver. Room Controller na linha 43. Ele tá pegando aqui, ó. Ah, aqui tá faltando um S, gente. De novo, eu tenho certeza que vocês viram aí, eu tô aqui, né? Agora foi, ó. Agora tá rodando. Vamos no navegador, vamos dar um F5. E olha só, não apareceu nenhuma pergunta cinza, né? Porque a gente não marcou nenhuma pergunta como lida. Vamos fazer isso... já direto aqui nas actions, então quando a gente marcar, elas têm que aparecer aqui embaixo, beleza? Bom, vamos para o próximo passo, então. Antes da gente começar a fazer as actions, faltou a gente fazer um detalhe, né? Que lá no Room EJS, a gente tem aqui, ó, o ID da questão, porque é importante isso aqui para as actions, né? A gente precisa saber qual que é o ID da questão para a gente poder fazer a ação. Então, vamos apagar aqui, ó, e vamos chamar o nosso EJS com igual, tá? E aqui a gente vai chamar o quê? O question read, no singular, ponto ID. E a gente vai fazer a mesma coisa nesse aqui de cima, ó, onde tá o data ID aqui. E aqui tem que ser nos dois, tanto no marcar como lido, como no excluir, né? A gente tem que chamar o EJS com igual, que a gente vai dar um print numa variável. A gente tem que chamar aqui, no caso, o question, ponto ID, certo? Vamos fechar aqui. Vou copiar isso aqui exatamente do jeito que tá aqui e vou colocar aqui embaixo. Beleza. Não tem mais nada aqui que a gente precisa mudar, certo? Vamos ver agora no navegador se apareceu direitinho. Vou abrir aqui o navegador, dei um F5 por segurança. Vamos dar um inspecionar aqui na primeira.
E vamos olhar aqui, ó, actions. Cadê as actions dela? Tá aqui. Olha lá, data ID 1. Vamos olhar a segunda pergunta? Actions, ó, data ID como 2. Então, quer dizer que funcionou direitinho, certo? Agora sim a gente pode ir para as actions. A gente já deixou as actions praticamente prontas. Então, vamos lá, vamos fechar, né? Vamos fazer tudo do início aqui. Deixa eu fechar toda a árvore aqui, vamos lá. A gente já tinha deixado isso meio pronto na aula passada. Então, vamos lá no SRC, Controller, Question Controller. A gente tem aqui, ó, o index, né? Que era o que estava fazendo isso. O index é quem está recebendo a nossa modal, né? Então, lá do index está vindo a action, se é um delete, se é um marcar como lido, tá vindo o número da sala, tá vindo o número da questão e tá vindo a senha. Primeiro de tudo, a gente tem que verificar se a senha é a senha mesmo dessa sala, né? Se não for, a gente já retorna com um alerta aí dizendo que não foi possível fazer essa ação. Então, vamos começar com isso. Eu vou tirar esse console log daqui. E o importante é que no final ele sempre vai dar um redirect aqui por o Room ID, beleza? Vamos testar uma coisa? Se eu jogar um alerta aqui, vamos ver se vai funcionar? Vou jogar um alerta aqui falando oi. Vamos ver se isso aqui funciona? Vamos lá no navegador. Opa! Vou aqui marcar como lido, vou dar um sim marcar como lido. Ele dá aqui um alerta is not defined. Então, um alerta... Opa, fechei o navegador sem querer. Voltei com ele para cá. Então, o alerta aqui, ele realmente não funciona, né? A gente vai pensar numa forma bem legal de fazer isso aí, né? Falar que não funcionou. Bom, vamos aqui agora. Deixa eu pensar aqui. A gente tem todo o Room ID, Question ID, Action e Password. Primeiro, a gente tem que verificar, então, né? A gente tem que verificar se a senha está correta. Então, vamos fazer isso primeiro de tudo. Vamos já exportar aqui, já está importando, na verdade, o banco de dados, né? Já vamos criar aqui a nossa constdb igual a database. Já vamos deixar isso aqui pronto, né? Aqui tem que ter o await. O await tem o irmão siamese, que é o async, certo? Então, a gente já preparou todo o terreno. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, db.all. A gente pode usar um ponto .all aqui, né? Aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um select, asterisco from na rooms. É rooms... Opa, acho que eu coloquei mais de um U aqui, né? É rooms ou é room? Vamos olhar lá no init pra gente ver o nome do banco de dados certinho. É rooms, o nome da nossa tabela, né? E aí, a gente vai fazer o quê? A gente quer a sala que tenha a senha, né? Então, o pass igual ao nosso pass. Então, a gente vai mandar o nosso password aqui para lá, certo? E aí, a gente vai fazer o quê? Se if, isso aqui tem que ser guardado numa constante, né? Então, constante, eu vou colocar aqui constante is room, né? Que a gente está verificando. Então, se o is room... O is room, quando a gente usa is no início, quer dizer que sempre vai ser booleano, né? No caso aqui não vai ser booleano, vai vir um dado aqui dentro. Então, acho que is room não é um bom nome de variável. Verify room, beleza. Então, a gente vai colocar aqui, ó, minúsculo, né? Opa. Verify room. Então, se o verify room for igual... calma aí. O verify room, ele sempre vai ser um array, né? Calma aí. A gente tem uma outra função, que é o db.get. O db.get, ele só traz um único elemento do banco. Só que aí a gente tem que garantir, né, que esse elemento ele vai ser único. Se a gente fizer a busca falando where pass igual a pass, pode ter duas passwords iguais, mas não pode ter dois IDs iguais, né? Então, é melhor a gente fazer a busca pelo ID, né? Fazendo a busca aqui igual ao room ID, que aí a gente vai ter só um. E aí, sim, o verify room ponto password, no caso pass, né? No banco de dados eu acho que é só pass. Aí, sim, o pass for igual ao nosso password, aí sim, ele vai estar verificado. Entenderam o que eu fiz?
O db.all, ele traz todos os dados que ele encontrar no banco de dados. O db.get só traz um dado. E aí a gente tem que garantir que o dado que a gente está selecionando, ele vai ser único. Se a gente fizer o where aqui pela senha, como a gente viu antes quando eu abri o Beekeeper, a gente pode ter duas salas com a mesma senha, mas a gente nunca pode ter duas salas com o mesmo ID. Então eu troquei aqui para a gente fazer essa busca pelo ID, para ele vir apenas uma sala. Aqui veio apenas uma, né? Então a gente está verificando se a senha da sala, que é o nosso Room ID, está igual à senha que a gente digitou, certo? Se tiver igual, né? No caso aqui, se tiver igual, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a ação que tem que fazer com a questão, né? E a ação aqui a gente tem que fazer o seguinte: se if aqui for igual a o action ele pode ser check, agora eu não me lembro, vamos abrir lá o views pra gente ver direitinho o que tem que ser no room, né? Ele pode ser... A nossa action está sendo definida onde? Está sendo definida no scripts. Então vamos lá no scripts modal. Eu acho que não é aqui que está sendo definido aqui no main. Aqui, ó, slug. Slug aqui é a nossa action. Ele tem o check e tem o delete. Então vai ser o seguinte: se a action for igual a delete, a gente vai fazer aqui o if de delete. Else if o action aqui for igual a check, a gente vai fazer aqui o de check, tá? Por que eu tô fazendo dois ifs? Porque são ações diferentes, beleza? Então vamos fazer primeiro aqui do delete. A do delete é bem simples, tá? Eu vou dar um enter aqui para poder separar. Então a do delete vai ser await db.run. E aqui dentro a gente vai fazer o nosso código SQL para delete. Como eu já falei para vocês que o SQL ele é bem intuitivo, então pensa comigo. Como é que a gente vai deletar alguma coisa do banco de dados? A gente vai usar delete, apenas delete, from, o nome da tabela que a gente quer apagar, né? No caso, a gente quer apagar não é da rooms, é da questions. Vamos lá no init conferir o nome da tabela, questions. Delete from questions. E agora a gente só tem que falar quem que a gente vai deletar. Então, a gente vai mandar aqui um where. Aí a gente tem que falar que o ID é igual. A gente vai usar o query string aqui, question ID. Então, eu tô falando o quê? Apaga da tabela questão o ID, né? A questão que o ID é igual ao ID que eu tô passando aqui. Então, se eu mandar apagar a questão de ID 1, aqui vai ser 1, certo? Ele vai olhar lá dentro da tabela questão quem é que tem o ID 1 e vai apagar. É simples assim. E pronto, apagou. Então, apagar é bem simples. E o check, na real, aqui, né? Ele vai fazer um update, né? Ele vai mudar o campo read, ele vai mudar esse campo read aqui para 1. Certo? Então, vamos lá. O que ele vai fazer aqui? Await db.run, db.run. E aqui dentro, a gente vai rodar o update, porque atualizar em inglês, né, é fazer um update. Então, bem simples também, ó. Update, só tem que escrever aqui dentro, né? Dentro das frases. Update. A gente passa na frente do update o nome da tabela, então, questions. E o update eu acho até mais fácil que todos, porque a gente vai fazer algo muito simples. A gente vai jogar aqui 7, e aí a partir do 7 a gente vai falar o que a gente vai alterar. Então, a gente vai dar um 7 aqui, ó, no... Como é que é o nome do campo? Que eu já esqueci de novo. Read. Então, a gente vai dar aqui um 7 no read, igual, e a gente vai colocar o novo valor dele, que é 1. Simples assim. Na verdade, eu nem precisava ter pulado linha, né? A gente pode deixar na mesma linha aqui se a gente quiser, porque é bem pequenininho mesmo. A única coisa que tá faltando aqui é a gente falar quem que a gente vai fazer esse set, né? Em quem que a gente tá alterando. No caso, a gente vai estar alterando aonde o ID foi igual ao nosso question ID. Question ID. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô atualizando lá dentro da tabela questions, aonde o read vai virar 1. Só que ele só vai virar 1 a questão que tem o ID que eu tô passando. Então, se eu estiver passando o ID 2, ele vai pegar a questão de ID 2 e vai alterar o campo read dela para 1. Para 1 e não room. Às vezes eu tô confundindo, né? Eu vou falar 1, falo room. Beleza? Vamos ver se isso funciona?
Então, vamos lá no nosso navegador. Vou apagar tudo que tem aqui, né? Vou entrar aqui. Então, criar sala. A nossa sala vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 a senha, tá? Vou fazer uma pergunta aqui, então vou chamar de pergunta 1. Vou enviar, vou fazer uma pergunta 2. Vou enviar, vou fazer uma pergunta 3 e vou enviar. Aí agora eu vou clicar aqui em excluir a nossa senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, excluir. Opa, foi ou não foi? Eu acho que não foi. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excluir. Vou dar um F5 aqui. Acho que não foi. Vamos tentar marcar como lido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marcar como lido. Não foi. Então, agora a gente tem que descobrir o que que tá dando de erro. Vamos ver no nosso terminal aqui, que ele pode ter apontado o erro aqui, ó. Vamos lá, ó. Action igual. If action igual. Ah, sim. Faltou um igual, né? Porque a gente tá fazendo comparação. Faltou um igual ali. Vamos ver se rodou. Tá rodando. Vamos lá. Acho que agora vai. Excluir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, excluir. Vamos dar F5. Opa, ainda não foi. Vamos lá no nosso terminal ver o que que deu. Aqui a gente já tinha resolvido, né? Aqui ele tá falando que tem um inesperado token, mas é dali. Deixa eu ver aqui o que que tá de errado. Olhei bastante aqui e o que eu tô entendendo que tá faltando, que eu acabei de perceber, é o await. Sempre antes da gente usar aqui o db ponto alguma coisa, a gente tem que passar o await, né? E eu esqueci de passar o await aqui em cima. Eu acho que era só isso. Vamos verificar? Vamos lá, eu tô tentando deixar vocês a par dos meus erros aqui também, né? Para vocês poderem ver isso. Então, vamos excluir. Sim, excluir. Opa, não passei a senha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, excluir. Opa! Excluiu! Vamos marcar como lido? Então, marcar como lido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marcar como lido. Olha só que legal, já ficou marcada como lido. Vamos entrar agora naquela nossa outra sala? Deixa eu tentar dar um voltar aqui. Para aquela nossa outra sala que eu já não sei mais o número. Meu Deus. Era essa? Não, essa aqui foi a que a gente criou agora. Vamos voltar um pouco mais. Foi essa? Foi essa aqui, ó. 545285. Vamos tentar excluir uma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que era a senha. Olha só que legal. Excluiu. Vamos marcar essa grandona aqui como lida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marcar como lido, já tá marcada como lida. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer, né, é dar um alerta aí na cara da pessoa quando a pessoa digitar uma senha que não existe. Eu pensei aqui numa forma bem rapidinha pra gente conseguir fazer esse alert, né? Porque o alert não tem como a gente fazer ele aqui, porque aqui a gente tá mexendo no back-end, né? E o alert só pode ser dado no front-end. Então, o que que eu pensei? Caso a senha ela dê certinha, né, ela for verificada, seja feitas alterações, ela vai fazer esse res redirect aqui pro room, beleza? Agora, se a senha não for confirmada, né, se a senha estiver incorreta, eu só quero conseguir dar um alert lá na frente. Então, o que que eu pensei? A gente pode dar um res render aqui, um res render. Numa página, a gente pode chamar ela de pass incorrect. E a gente vai passar para ela aqui uma variável, né, room ID, para depois a gente conseguir fazer o redirect para o room ID, né? Então, a gente vai para essa pass incorrect, dá o alert e lá dentro a gente faz o redirect para essa rota aqui, né? E aí a gente precisa do room ID lá para a gente poder fazer isso. Bom, vamos criar esse EJS aqui bem rapidão, né? Então, aqui, new file.ejs. Aí, o que que eu pensei? Nesse EJS, o básico, HTML, e a gente pode criar um head aqui, né? A gente não precisa nem do body nessa parte. A gente pode até colocar um title, se vocês quiserem, como senha incorreta. E aqui a gente pode criar um script aqui, né? Esse script aqui a gente consegue dar o alerta. Então, dá pra gente jogar um alert aqui, por exemplo, senha incorreta, certo? E aí, pra gente poder fazer o redirect, a gente pode colocar o windows.location, windows.location.replace. E aí, aqui dentro, a gente altera a nossa rota, né? Então, a gente quer ir para o room, /. Aí, aqui, a gente pode pegar com EJS, né? Então, aquela sintaxe que a gente já conhece, usando igual porque a gente quer dar o print na variável, a gente chama aqui
Room ID. Opa, o D minúsculo. Bom, e aí, só para o Windows Location não rodar antes do alert, vamos colocar um confirm aqui, né? Um confirm, que aí ele abre confirm, tá faltando um R, confirm. Que ele abre uma caixinha de diálogo, né, pra gente clicar no botão. Então, vamos lá no nosso navegador. Vou dar um F5 aqui e vamos testar. Não vou digitar senha nenhuma. Olha lá, senha incorreta. Vou clicar em OK. Opa, não funcionou. Ele não deu um redirect para o lugar certo. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos voltar. Vamos dar um F5. Vamos tentar o excluir aqui. Sim, excluir sem senha. Senha incorreta. Ele não tá voltando. O que eu escrevi errado aqui? Eu acho que é lá no Pass Incorrect. Windows.location.replace. É o window, não Windows, né? Não é o Windows de sistema operacional. É o window de janela, janela de navegador. Então, é esse problema aí, certeza. Vamos dar F5 aqui, marcar como lido. Vou digitar senha nenhuma, senha incorreta. Agora foi. Agora tá fazendo o redirect pro lugar certo. Show? Bom, galera, então a gente já conseguiu fazer o alert, a gente já conseguiu marcar as perguntas aqui como lida, né, digitando a senha certinha, ó. A gente consegue excluir uma pergunta também, digitando a senha certa. Agora, como último passo, o que a gente precisa fazer? A gente vai pegar esse número aqui, né, o 545285. Eu quero colocar ele aqui no código da sala e conseguir entrar na sala. Então, vamos fazer esse aí que é o último passo. Então, vamos lá, eu vou fechar tudo aqui, né? Vou fechar aqui o meu terminal também. Vamos fechar tudo aqui. Vamos lá, vamos começar vendo o nosso EJS, né? Que é o nosso index. Então, o que a gente tem aqui? Vamos olhar aqui. A gente tem um header aqui com o logo, ball top e ball bottom. A gente tem um include page aqui, né? Então, a gente tá lá dentro de parts do enter room. Então, aqui no enter room, a gente tem aqui o nosso formulário para poder entrar na sala, certo? Então, vamos lá, vamos criar uma rota para isso daqui. Vamos lá no routes. Cadê o routes? Aqui. Como é de sala, eu vou criar aqui, né? Então, routes.get. Eu vou chamar aqui de enter. Vou chamar de enter room. Enter room. Vírgula. A gente vai usar o mesmo controller, o room controller, ponto. Eu vou colocar enter. Certo? Então, vamos criar agora lá no controller esse carinha aí. Então, vamos lá no room controller. A gente vai criar aqui o enter. Opa, faltou uma vírgula ali em cima, né? Enter. Agora foi. Aqui no enter, né, ele vai receber rec-res. Então, aqui, vamos ver o que ele vai receber lá do front. Vamos lá no enter room. Ele vai receber o nosso número da sala, só que tá sem o name aqui, tá vendo? Tá faltando o name nesse input. Então, vamos colocar o name aqui nesse input de room ID. Então, ele vai receber aqui no rec.body, ele vai receber o room ID, certo? Simples assim. Isso aqui eu vou chamar de room ID. Beleza. O que a gente vai fazer com esse carinha? A gente vai simplesmente dar um redirect. Então, a gente vai dar um res.redirect. E a gente vai dar um redirect aqui na própria room. A gente vai dar exatamente esse redirect aqui, certo? Que a gente vai dar um redirect na room com o room ID. E aí, a nossa room ID aqui em cima, que é o open, né? O open ou create, vai fazer todo o trabalho dele. Então, vamos lá ver se ficou bom? Então, aqui, vou dar um F5. Vou colocar aqui o número da nossa sala, que guardei ali para eu poder olhar. Enter na sala. Opa, não foi. Ele trouxe para cá, mas não foi. Algum arquivo aqui eu deixei de salvar? Ah, a gente não colocou a rota, né, gente? Então, vamos lá. Vamos colocar a rota aqui, que é a /enter room. Vamos colocar um method aqui como post, né? Method post. É isso. Agora vai. Vamos lá, vamos dar F5 aqui. Número da sala, 545285. Entrar na sala. Opa, cannot post enter room.
Ok, vamos ver o que aconteceu. A gente criou um get, na verdade é um post, né? Porque a gente está enviando um formulário. A gente tem sempre que lembrar desses detalhezinhos, até bom a gente ter errado nesse ponto aqui, para a gente poder sempre lembrar desses detalhes. Se a gente está enviando alguma coisa, a rota tem que ser sempre um post, né? Se a gente está só chamando a rota para ler algum conteúdo que ela vai trazer, é get. Agora vai funcionar, agora eu tô confiante, hein? Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui que tá na URL. Vamos colocar aqui, 545285. Vamos entrar na sala e olha lá, agora ele entrou na sala, certo? Então, galera, é isso, terminamos a nossa aula. Então, a gente já consegue aí criar a sala, entrar na sala, colocar as questões, marcar como lida, excluir as questões e tá aí o nosso projetinho completo. Acho que a última coisa que falta é quando clicar aqui, né, no criar a sala, ele ir para a rota certa, mas aí é uma questão do botão. Então, vamos lá no EJS. No index do EJS, não é no index, é no room. Lá no room, lá em cima, vamos aqui, ó, criar a sala, tá com uma cerquilha, né? A gente vai colocar aqui a rota certinha para onde ele vai. Então, para onde que ele tem que ir? Quando a gente está criando uma sala, se a gente for aqui, ó, em criar a sala, a gente tem que ir para essa rota aqui, ó, Create Pass. Então, a gente só vai colocar isso aqui lá, Create Pass. Opa, ficou com 2 barras aqui. Vamos lá no nosso site. Vamos entrar aqui na nossa sala novamente, né? Vamos dar um F5 aqui. Se eu clicar em criar a sala, ele vem aqui para eu criar a minha própria sala e adicionar aqui a minha senha. Né, ó, ele cria a minha sala e aqui a gente já pode começar a fazer as perguntas. Então, vocês já podem pegar esse número aqui e passar para o amiguinho aí de vocês. E agora de bônus, vamos fazer aquela telinha que vocês pediram tanto na live, que é de quando não tem pergunta nenhuma? Vamos fazer a lógica dela primeiro. Vamos lá no nosso controller, no Room Controller. A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que colocar uma... Vamos criar uma variável aqui, uma let, chamada isQuestions, para verificar se tem questões, né? E o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai fazer um if no questions e vai verificar o length dele. Então, se o length dele for igual a 0 e o length, a gente tem que fazer do questions read, e o length do questions read for igual a 0, então a nossa isQuestion vai ser false. Por que vai ser false? Quer dizer que não tem questão nenhuma. Por que eu tô colocando dessa forma? Porque a gente tem que seguir o nome da nossa variável, tá? Então, assim, possui questões? Falso, não possui questões. Então, quando essa variável aqui, ela for falsa, a gente vai mostrar lá na frente alguma coisa, certo? E aqui em cima, né, por padrão, a gente pode deixar ela como um true. Por padrão. E aqui dentro, ela altera o padrão dela, beleza? Bom, a gente tem que mandar essa variável para lá, né? Então, vamos colocar uma vírgula aqui. isQuestion. Beleza. Agora, a gente pode ir lá na nossa view, no nosso room.js. E aqui, ó, logo na entrada dos questions, antes de começar a fazer os for each, a gente pode fazer o seguinte. Vamos fazer uma verificação aqui, né? A gente vai fazer um if no isQuestion, para verificar se ele é falso, certo? Se ele for falso, vamos fazer aqui aquele esqueminha que a gente já sabe, né? Vamos deixar assim, bonitinho. Se ele for falso, aí aqui dentro a gente vai fazer um include, né? Então, include. Aí a gente pode incluir ali na parts, barra, aí a gente coloca um no question, certo? E aqui dentro do parts a gente tem que criar esse arquivo no question.ejs. Deixa eu abrir aqui para vocês poderem ver aí o que a gente fez, né? Então, a gente só verificou o isQuestion, se ele for falso, né? Ele vai dar esse include. E lá no Room Controller, deixa eu fechar aqui a barra para poder ficar mais fácil para vocês visualizarem. A gente criou uma isQuestion aqui que ela vai ser sempre true. Na verdade, a gente pode até mudar isso aqui, né? A gente pode colocar assim, is no question. E aí a gente deixa aqui sem nada. Aqui a gente pode mudar para true, né? No caso, is no question.
e a gente muda o nome da variável. E aí a gente não precisa colocar o padrão dela como false, como true no caso, né? Então a gente só vai validar ela quando for false. E lá no room EJS a mesma coisa, a gente não vai precisar desse cara aqui mais, né? A gente tá verificando agora se isso aqui é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele vai fazer o include aqui no no questions. Então vou deixar aí um minutinho para vocês olharem enquanto eu tomo meu liquidinho aqui. Bom, vamos lá. Seguinte, agora a gente tem que criar o layout lá, né? Vamos colocar alguma coisa aqui dentro. Vamos colocar um P. Só escrito assim, sem questões. Só para ver se deu certo. E daqui a pouco a gente coloca aqui o layout, né? Vamos abrir lá o nosso navegador. Opa, ele já começou dando um erro aqui, né? Falando que ele não tá encontrando isso aqui. Vamos ver o que aconteceu lá, se eu escrevi alguma coisa errada. Ah, faltou fechar aqui, né? Faltou fechar. Vamos dar F5 aqui. Boa. Vamos ver o que tá de erro agora. Parts, no questions. Ele não tá encontrando o no question. No question. Vamos ver se a gente colocou com o nome certo aqui. No. Ah, aqui tá com tracinho, né? Faltou tracinho. No question. Agora sim, ó, sem questões. Se eu adicionar uma pergunta aqui, ó. Vamos adicionar uma pergunta, ó. Deixa de mostrar os sem questões, mesmo se ela estiver aqui como lida. Opa, vamos voltar aqui que eu esqueci de pôr a senha, né? Mesmo se ela estiver marcada aqui como lida, olha só que legal, não mostra os sem questões. Agora, se eu apagar ela... Vamos apagando, apagando. Olha lá, sem questões. Beleza? Então aqui na parte do back-end já tá pronto, é só a gente colocar agora o layout lá do Figma. Então eu abri aqui o Figma, né? Vamos exportar essa imagem aqui. Essa ilustração, ela tá aqui, ó. Essa ilustração aqui. Vamos clicar aqui em Export, aqui no maisinho, SVG, Export. Pronto, ela já foi exportada aqui, né? Deixa só eu tirar aqui o multicursores aqui, né? Então, a gente tem que fazer esse layoutzinho lá. Vamos lá fazer isso. Vamos aqui no No Questions, né? Primeiro de tudo, a gente vai ter uma imagem aqui. Opa! Uma imagem. SRC, a gente vai colocar aqui a imagem. O alt dela, né? Vai ser 100 perguntas. A gente vai ter ali embaixo um H2. Vamos ver se é um H2 mesmo? Esse cara aqui. Vamos ver o spect dele aqui, ó. Size 18, tá? Ele não é um H2, a gente pode colocar ele como um P, né? Ele é 18 e o de baixo é 14. Então, vamos colocar 2 P's aí, né? Vamos chamar o primeiro P aqui de... Já esqueci qual era o texto. Nenhuma pergunta por aqui. Nenhuma pergunta por aqui. Tem 3 tracinhos, né? Isso. Embaixo é faça a sua primeira pergunta e envie o código. Vamos lá. Faça sua primeira pergunta. Faça sua primeira pergunta e envie o código. E envie o código dessa sala para outras pessoas. Dessa sala para outras pessoas. Exclamação. Pronto. Esse aqui é o nosso No Questions, beleza? Vamos ver isso aqui sendo mostrado lá no nosso navegador. Deixa eu fechar aqui. Nosso navegador tá aqui, vamos dar um F5. Faltou a gente colocar a imagem, né? Eu esqueci, verdade. Vamos abrir aqui o Public Images, né? Deixa eu ir lá no meu Downloads, onde está a nossa imagem. Ó, a nossa imagem tá aqui, ilustração. Eu vou mudar o nome dela, né? Qual que é o nome que a gente vai colocar? No Questions. No Questions, vou puxar para cá para dentro. Boa, ela já tá ali. E agora é só a gente chamar ela aqui, né? Então, barra images, barra no questions. Na verdade, eu acho que tem um S, né? Vamos olhar aqui. Na verdade, não tem esse tracinho aqui e é no questions. Vamos verificar se foi. Não foi ainda. O que eu fiz aqui? Faltou o SVG, né? Ponto .svg aqui. Ponto .svg.
Agora vai. Aí, funcionou. Agora a gente só tem que centralizar isso aqui e ajustar lá no CSS, né? Então, deixa eu jogar aqui para cima para eu poder ir olhando enquanto a gente faz isso aqui. Bom, a gente pode colocar tudo como flexbox. A gente pode colocar isso aqui tudo dentro de uma div, né? Primeiro de tudo. Essa vai ser a nossa div class no questions. Vamos jogar aqui para cima. Class no questions. No questions. Aí a gente pode ir lá no CSS da nossa room. Vamos lá embaixo. Vamos criar aqui, ó, um comentário para a gente colocar aqui sobre a no questions. No questions. Primeiro de tudo, a gente tem o no questions. Vamos só verificar se foi isso mesmo que eu coloquei. No questions, beleza. No questions. Aqui a gente pode colocar... na verdade, acho que a gente não vai precisar de flexbox porque não vai ficar uma coisa do lado da outra, né? Vai ficar uma embaixo da outra mesmo. O que eu quero fazer é centralizar. Então, a gente pode dar um text align center. Primeiro de tudo aqui. Vamos ver como fica. Ó, já fica no meio, certo? Text align center já deixa no meio. Vamos olhar aqui no Figma como é que tá pra gente poder ir comparando, né? A gente pode dar aqui, ó, tem um margem aqui, ó, daqui até a caixinha. Vamos ver quanto que fica. Selecionar aqui o input, tem 52. Então, a gente pode dar um margem top aqui de 5.2 rem, certo? Vamos ver como é que fica. Olha só, já deu um espaço, beleza? Agora, no primeiro aqui, o font style dele é Poppins e o segundo aqui é Open Sans. Então, vamos colocar aqui, ó, ponto, no questions. O P do NTH Shield 1. Calma aí, NTH Shield 1. E a gente vai ter o mesmo, só que pro 2, certo? Para ficar mais fácil. Então, aqui o 1 é a font style Poppins, né? Vamos pegar lá na global, que tá mais fácil lá. A gente já deixou salvo aqui, ó. Então, o 1 é a Poppins, a gente só descomenta. E o 2 é a nossa Open Sans. Então, vamos colocar aqui, o 2 aqui é a Open Sans. Certo? Vamos ver como é que ficou. Opa. Acho que ele não pegou. Ah, tá escrito errado, né? Nenhuma. Deixa eu corrigir isso aqui antes que eu esqueça. E fique errado. Nenhuma. Nenhuma pergunta. Bom, parece que a fonte, ela não entrou. Fonte Family Poppins e fonte Family Open Sans. Vamos verificar, o no question tá sendo chamado aqui no room, né? Ó, a fonte está sendo chamada aqui. Vamos ver se em outros lugares daqui do site, ó, tá sendo chamada, né? Faça sua pergunta. Vamos dar um F5 aqui. Ela não foi ainda. A nossa Poppins. Vamos seguir. E aí daqui a pouco a gente volta para ver, né? O porquê que não foi a nossa fonte Family Poppins. Pode ter sido o nosso seletor aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. No questions. No questions. No questions, eu acho melhor ter pegado assim, ó. P e o P mais P. Que é o P, o irmão de P, né? Eu acho que aqui vai. Agora foi, agora pegou. O NTH Shield não pegou, porque o primeiro filho do No Questions é uma imagem e não um P. Esse foi o problema. Então, o NTH Shield deveria ter sido 2 e 3. E aí já ia ficar uma grande confusão. Então, fica muito mais fácil a gente falando, ó, pega o P, que tá dentro do No Questions, e pega o irmão de P, que é outro P. Bem mais fácil desse jeito aqui. As fontes foram aplicadas agora, ó. Nenhuma pergunta e faça a sua primeira pergunta, tá certinha. Bom, vamos lá no Figma agora. Opa! Pra gente olhar o tamanho das letras, né? Então, o primeiro aqui, o font size dele é 18, certo? E o weight dele é 600. Então, vamos lá. Font size aqui é 1.8 rem. E o font weight é 600, certo? A segunda aqui, o font size é 1.4. Então, font size 1.4 rem. E o font weight é 400, que é o normal, né? Então, a gente não precisa colocar. Tem uma outra questão que é o width dele, né? Vamos ver como é que ficou aqui bonitinho. Os dois tiveram um peso, né? A de baixo também pegou um peso
porque eu tô aplicando aqui o font weight, né? Então, vamos colocar o font weight aqui, para ele ficar 400. Agora vai ficar certinho. Olha lá que bonitinho, ficou certinho. Tem um espaço também entre um e outro, né, ó. Se a gente olhar aqui, ó, tem 13 pixels de diferença e 12 para imagem. Então, aqui, a gente pode colocar um margem top aqui de 1.3 rem, 13 pixels. E para imagem, né, vamos colocar aqui, ó, no questions. E imagem, vamos colocar já o max width dela aqui de 100%, para ela não crescer mais que isso. E ela tem um margin bottom de 1.2 rem, certo? Vamos verificar lá que eu já não lembro direito. É isso mesmo, 1.2 rem. Vamos dar F5 aqui, olha só, já ficou bem mais parecido aqui com o que está no layout. A única coisa aqui agora é esse width, né? Para esse texto aqui embaixo ficar do tamanho certo. A gente pode fazer duas coisas aqui. A gente pode mexer mesmo no width, só que aí a gente vai ter que mexer com o alinhamento. Ou a gente pode, como é um texto chapado na tela, né? Como esse texto a gente não vai mexer nele, a gente pode vir aqui e aplicar um BR aqui. Nesse caso aqui, vai dar super bom, né? Porque não tem o problema de posicionamento. Então, vai ficar bem igualzinho. Bom, outra coisa que a gente pode ver é o line height, né? Se o line height, ele tá certinho. Vamos ver aqui, ó, o line height aqui tá 19 pixels, certo? Vamos aplicar esse line height. O line height é a distância de uma linha para outra linha. Porque eu tô achando que aqui tá muito apertadinho, aqui eu tô achando que tá um pouco mais folgado. Então, line height 19. Então, vamos lá. Nosso segundo P aqui, vamos adicionar aqui um line height de 1.9 rem. Vamos lá no nosso layout. Vamos ver aqui, ficou um pouquinho mais afastado, mas ainda não tá tão afastado assim, mas tá igual do layout, né? O importante é estar igual do layout. Bom, é isso, gente. Então, agora a gente tem nossa telinha de 100 perguntas, né? Se a gente adicionar aqui, ó, pergunta 1, esse ícone ele já sai, né? Pergunta 2. A gente pode tentar excluir aqui a pergunta 1. A gente pode marcar como lida aqui a pergunta 2. A gente pode excluir, né, a pergunta 2 e volta aqui para nenhuma pergunta por aqui. Então, esse aí foi o nosso bônus. E aí, galera, terminamos nosso projeto, finalmente, está todo codado, funcionando maravilhoso e bonitinho. Espero que você tenha aprendido muito até aqui, espero que você tenha gostado aí do Node, do EJS, do Express, de criar as rotas, do banco de dados, porque eu particularmente amei ensinar tudo isso para você. Bom, agora você deve estar aí se perguntando dos próximos passos, né? Assim que acaba o evento da NLW, a gente abre as inscrições para o programa de aceleração profissional, que é o Ignite, que é o programa da Rocket City, que é o programa pago, onde a gente vai pegar você aí pela mão e vai acelerar a tua carreira para você poder entrar no mercado de trabalho, né? Elevar o seu próximo nível. Mas o Ignite é um programa para quem já sabe os fundamentos. Então, se você ficou confortável com tudo que eu apresentei aqui hoje, beleza, você consegue ir para o Ignite. Se não, eu vou te apresentar algo que está mais perto da sua realidade, né? Algo que você pode consumir agora e começar a se preparar para em algum momento ou na próxima NLW você já conseguir entrar no Ignite. O que eu vou te apresentar é a plataforma Discover, que é uma plataforma gratuita, tem mais de 500 aulas gratuitas, onde eu e o Maicão seremos os seus instrutores. São aulas de alto nível, onde a gente ensina todos os fundamentos, toda a base, certo? Então a gente pega na mão com tudo isso aqui que eu mostrei para vocês hoje, a gente vai a fundo em cada detalhe. Então, por exemplo, você nunca viu SQL? Tem um curso de SQL dentro do Discover que eu preparei, ensinando cada detalhezinho do SQL, cada query, como trabalhar com um banco de fato em si. E você precisa de todo esse conhecimento, né, para você conseguir ir para o próximo nível. Então fica aí a dica da plataforma Discover. Bom, e como sempre a gente tem a nossa senha aqui para poder finalizar. Deixa eu me jogar aqui para o lado rapidinho para já falar da senha. A nossa senha agora é Juntos no Próximo Nível. Então, a gente chegou ao fim de mais uma edição e agora em um novo nível. Porque não tem como você começar a nossa missão Discovery e terminar ela sem
ter aprendido alguma coisa, gente. Foi muita coisa, foi muitas coisas que a gente passou aqui, passamos juntos, com as lives também, foram tiradas muitas dúvidas, a gente criou uma ótima interação, então a gente está no próximo nível. E parabéns, meus parabéns por ter chegado até aqui. Como eu falei lá nas lives, você é o guerreiro, você é a guerreira master que está aí encabeçando todo o movimento para poder chegar no próximo nível, para poder ser um profissional de alto nível no mercado. Bom, e o Juntos no Próximo Nível quer dizer exatamente isso, né? O aprendizado, ele é contínuo, ele sempre vai haver um próximo nível pra gente poder buscar, e isso é fantástico. Então, sempre a gente pode aprender, a gente pode se divertir no caminho, a recompensa é sempre a nossa própria jornada, o nosso próprio legado, beleza? Bom, galera, deixa eu me jogar aqui pro canto de novo, só pra terminar. A gente tem a milha extra aqui, né, do nosso projeto. Então, o que eu vou falar para você? Pega esse projeto e pensa no que você pode melhorar nele. Você pode, por exemplo, incluir uma página nova, você pode pensar numa outra forma de fazer aquele nosso alert que a gente fez do 100 correta. Então, você pode pegar esses pontos do nosso projeto e melhorar eles de acordo com o teu conhecimento. Você pode trocar as cores, trocar o logo, você pode aplicar Dark Mode, né, que é para deixar tudo escuro. Sabe o GitHub? Que ele é branco, aí você clica um botão lá em cima e ele fica todo escuro, a tela. Você pode incluir isso no seu projeto. Então, essa é a milha extra para você poder pegar o projeto que a gente acabou de fazer e mexer um pouco nele mais. Beleza? Eu espero que você tenha muito sucesso aí na sua milha extra, que você vá pra frente e a gente se encontra nas redes sociais e na comunidade lá no Discord, porque a gente, a partir de agora, estamos juntos para sempre até o próximo nível. Galera, fico por aqui, beijão pra todo mundo e fui!